Bora lá, minha gente, para a resolução de mais uma questão do vestibular FUVEST, prova de 2013, questão de física número 18. E ele fala para nós o seguinte: a extremidade de uma fibra ótica adquire o formato arredondado de uma microlente ao ser aquecida por um laser, acima da temperatura de fusão. A figura abaixo ilustra o formato dessa microlente para tempos de aquecimento crescentes, T1. Então, se tiver um tempo T1 pequeno, ela cresce só isso aqui. Um tempo T2, ela cresce mais. Um tempo T3, ela cresce mais. Ela vai ficando mais desse jeito que está aqui, quanto maior for o tempo. Tá? Considere as afirmações. O raio de curvatura da microlente aumenta, a distância focal da microlente diminui. Para os tempos de aquecimento apresentados na figura, a microlente é convergente. Bom, e ele falou para nós o seguinte: note a DOT, a luz se propaga do interior da fibra, no interior da fibra, da esquerda para a direita, então a luz está vindo daqui para cá, paralelamente ao eixo. A fibra ótica está imersa no ar e o índice de refração do material dela é 1,5. Então, essas são as informações que a questão me deu, e agora eu quero saber se a frase 1 está certa ou errada, 2 está certa ou errada, 3 está certa ou errada. Bora lá ver como é que nós vamos fazer isso. Bom, acontece o seguinte, observe. Primeira frase, o raio de curvatura da microlente aumenta com tempos crescentes. Repara o seguinte, pessoal, se eu pegar e fechar o círculo, né, porque aqui é um pedaço de círculo, se eu terminar o círculo do T1, seria um círculo assim. Se eu agora tentar terminar o círculo do T2, o círculo do T2 vai ser menor. E se eu pegar agora o círculo do T3, o círculo do T3 é menor ainda. Então é importante perceber o seguinte: quanto mais suave uma curva, mais gigante é o raio. Quanto mais acentuada a curva, menor é o raio. Então, olhando para cá, você vai descobrir o seguinte: o raio da 1 é maior que o raio da 2 e é maior que o raio da 3. Então, a primeira frase fala: o raio de curvatura da microlente aumenta com tempos crescentes. Aquela que tem tempo maior vai ter raio maior. Não. Aquela que tem tempo maior, que é a T3, vai ter raio menor que todas as outras. Então, o raio da curvatura aumenta? Não. O raio da curvatura diminui. Essa aqui tem um raio grande e a última tem um raio pequeno. Então, automaticamente, letra E, a primeira frase, errada. Beleza? De errado. Bora lá. Então, primeira frase errada. Segunda frase. Para tempos de aquecimento apresentados na figura, a microlente é convergente. Repara, pessoal, que é o seguinte. A equação dos fabricantes de lentes é essa que está aqui, tá bem? Onde você vai ter o seguinte: o raio 2 é um raio positivo porque a face dela é convexa. Esses raios aqui são positivos. Não interessa se é o R1, o R2 ou o R3, esses são todos positivos, né? Esse R1 aqui, na verdade, ele não existe, porque é o lado plano. Então, se é plano e convexo, essa parte aqui não tem. E aí fica só isso aqui, tá? Então, eu concluo aqui que o seguinte, que a minha lente, esse R2 é positivo, porque é convexo, tá? E quando fosse côncavo, essa face aqui teria que ser negativa. Automaticamente fazendo isso, eu chego nessa equação. Repara o seguinte, que se eu fizer essa conta aqui, o N da lente, N2, é maior que N1. N2 é maior que N1, menos 1. Então, isso aqui é o N2 é maior que N1, esse resultado aqui vai ser maior que 1, esse resultado aqui, maior que 1, menos 1, vai dar um número positivo, isso aqui é positivo, o F é positivo. Então, se o F é positivo, a lente é convergente. Agora, repara, quando esse R2 é menor, esse R2, isso aqui não vai mudar. Isso aqui não muda. O índice da lente, o índice do material externo, o 1 continua sendo 1, só que a gente viu que quanto vai aumentando o tempo, o raio vai diminuindo. O R3 é menor do que todo mundo. Então, o raio vai diminuindo, o foco tem que diminuir também. Então, quando eu vou diminuindo o raio, eu vou diminuindo a distância focal,
tá? E aí, repara, o índice da lente é maior que o índice meio. A lente tem bordos delgados. O foco dela é positivo, ela é uma lente convergente, tá? E aí, automaticamente, tanto a frase 2 está certa, a distância focal diminui, tá? Diminui o raio, diminui a distância focal, e para os tempos de aquecimento apresentados, a microlente é convergente. Ela é sempre uma lente de bordos delgados no ar. Uma lente de bordos delgados no ar, ela é uma convergente, beleza? O que está mudando é que ela vai ficando uma lente, ela começa uma lente mais fininha e vai ficando uma lente mais grossa, né? Com a variação de espessura mais acentuada. Isso vai aumentar a convergência e diminuir a distância focal. Beleza, minha gente? Com isso, a alternativa é a alternativa correta. Bons estudos e até a próxima questão. Tchau, tchau.